Fala aí meus amigos palmeirenses, sejam muito bem-vindos ao canal do Palmeiras. Hoje eu vou trazer para vocês aqui as principais notícias do Palmeiras. A última é a mais impressionante, porque é ridículo, não é do Palmeiras, é sobre o Mengão Malvadão. Sobre como a justiça brasileira trata o Mengão Malvadão, tem tratamento diferenciado e a gente sabe disso. Todo mundo sabe disso. O filhinho da CBF tem tratamento diferenciado e só não vê quem não quer. O Veloso não teve coragem de falar no programa, mas o Guipa e o Marcos Assunção falaram tudo. Eu vou mostrar pra vocês hoje aqui. Vou mostrar também como o Palmeiras vai amanhã pro jogo contra o Santos. Esse jogo é válido pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Palmeiras vai enfrentar o Santos duas vezes. O de amanhã vai ser válido pelo segundo turno. O da semana que vem vai ser válido pelo primeiro turno. E qual é o problema aí? O problema é que no jogo da semana que vem vai ser lá na Vila Belmiro e a gente vai todo desfalcado. O time vai todo depenado por causa dessa porcaria de data FIFA que não presta pra nada. Só presta pra prejudicar o Palmeiras. A gente tem que entrar com muita humildade nesse segundo jogo aí contra o Santos, tá? Porque o Palmeiras vai todo desfalcado e não é porque o Santos tá brigando pra não cair que a gente tem que menosprezar o Santos. Temos que entrar com humildade e jogar bola, porque é um clássico, né? E a gente tem que conseguir esses 3 pontos para ficar ainda mais próximo do título brasileiro. Vou mostrar tudo isso para vocês, mas antes eu peço encarecidamente que você se inscreva no canal. Deixa o seu like aí para ajudar, porque isso ajuda muito, hypa bastante o vídeo e comenta, principalmente a respeito da última notícia, de como a justiça brasileira trata o Mengão Malvadão, porque sabemos que tem um tratamento diferenciado. Então vamos lá. Contar com um time titular para se manter na liderança. O repórter Wagner Vieira traz as últimas informações do Alviverde. E o Palmeiras se reapresentou na manhã desta terça-feira aqui na Academia de Futebol após a folga da segunda-feira para o elenco. Início da preparação para o clássico da próxima quinta-feira no Allianz Parque contra o Santos pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que depois desta partida o Palmeiras visita o Mirassol fora de casa e volta a enfrentar o Santos durante a data FIFA no próximo dia 15. Esse jogo atrasado da 13ª rodada do Brasileirão, o que seria o primeiro jogo ali após a participação do Verdão na Copa do Mundo de Clubes. A vitória contra o Juventude no último final de semana, na rodada 31 do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras jogou com uma equipe mista, então a tendência é que Abel Ferreira contra o Santos tenha força máxima. O único desfalque já garantido é o volante Aníbal Moreno, suspenso com o 3º cartão amarelo. E o atacante Vitor Roque, artilheiro do Palmeiras, um dos destaques do time de Abel Ferreira, ele que foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos contra Senegal e Tunísia nos dias 15 e 18, respectivamente, falou sobre a sua primeira convocação desde que chegou ao Palmeiras. O Vitor Roque, que retorna à seleção brasileira após pouco mais de 2 anos. Estou muito feliz, sempre é um sonho servir a seleção brasileira. Na verdade, não esperava, por mais que eu vinha fazendo um trabalho bem feito aqui no Palmeiras, mas não esperava. E feliz. Feliz, é um orgulho representar a seleção. Minha família também está feliz, é um sonho realizado e agora é seguir trabalhando para, se Deus quiser, ter mais oportunidades. E também nesta terça-feira, a Conmebol anunciou o horário da grande final da Libertadores da América entre Palmeiras e Flamengo, que acontecerá em Lima, no Peru. Horário local às 16 horas e horário de Brasília às 18 horas, para o mundo conhecer o campeão do continente na temporada de 2025. Antes de mostrar como a gente vai entrar em campo no jogo contra o Santos, o jogo do primeiro turno, é bom a gente frisar isso aqui. A Conmebol já definiu a data da final da Libertadores, vai ser no dia 29 de novembro, às 6 horas da tarde. Ou seja, o Mengão Malvadão não conseguiu manipular as coisas para trazer o jogo para o Brasil com a arbitragem brasileira. Tá? Isso não vai acontecer. Já está definido pela Conmebol, então não tem mais como mudar. Outra coisa, cadê o Maurinho? O Mauro César, que estava criticando aí o Vitor Roque, contando os gols dele, falando que era bagre, que contratou um jogador muito caro que não joga nada. Tá aí, ó, convocado para a seleção, deu a volta por cima. E o Samuel Lino, nada, né? Agora vamos ver aqui como o Palmeiras vai contra o Santos no jogo do primeiro turno. O Palmeiras vai sem 8 jogadores, provavelmente. Vitor Roque, que foi convocado pela seleção brasileira, e podem ser convocados ainda Aníbal Moreno e Flaco Lopes pela seleção argentina, Gustavo Gomes e Ramon Sousa pela seleção do Paraguai, e Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres pela seleção do Uruguai. Então a gente vai com o time todo desfalcado, muito provavelmente, e a gente tem que entrar com muita humildade para cima do Santos para conseguir esses 3 pontos, porque não é porque o Santos tá mal das pernas que a gente vai menosprezar o Santos. É clássico, e clássico é clássico.
Clássico é clássico, não tem como menosprezar. E agora, vamos ver aí como que a justiça brasileira trata o filhinho dela, né? O Flamengo, o Mengão Malvadão. Né? O tratamento é diferenciado. O Bruno Henrique nem sequer era pra estar jogando agora. Não era. Mas tá lá jogando, fazendo gols, ajudando o Flamengo, e a gente vai ver agora tudo isso aqui. Bruno Henrique, vamos falar do caso Bruno Henrique. Jogador tem que ser afastado do futebol. Vai acontecer o julgamento, tá marcado agora segunda-feira, hein? Segunda-feira, dia 10, vai ter o julgamento do Bruno Henrique, joga com efeito suspensivo, vai jogar contra o São Paulo, vai jogar contra o Santos. Mas e aí, Guipa? Tem que ser punido de uma forma mais violenta o Bruno Henrique? Com certeza. Se liga. Um abraço a todo mundo que está em casa. Eu analisei as suspensões de atletas que também foram envolvidos em escândalos como esse. Claro que o do Bruno Henrique não é tão escandaloso quanto o do Aleph Manga, quanto o do Bauerman. Mas a punição que foi dada ao Bruno Henrique é uma piada, cara. Porque o que a defesa do Flamengo alega é que ele não manipulou os resultados. Ele apenas contou que tomaria um cartão, alguma coisa desse tipo. Mas a partir do momento que ele faz isso, ele faz com algum intuito. E alguém leva proveito em cima disso. Então, acho que a punição que foi dada ao Flamengo mostra a grandeza do Flamengo nos bastidores. O Flamengo é um dos times mais fortes se tratando de bastidor. E isso está muito claro. Todos os julgamentos que acontecem no STJD são sempre favoráveis ou brandos quando o assunto é Flamengo. Eu não entendi até agora por que o Alan do Palmeiras, que está disputando o título com o Flamengo do Brasileirão, ele depois de 2 meses foi julgado e condenado a ficar suspenso por 2 partidas por conta de um lance que ele fez, se eu não me engano, contra o Red Bull Bragantino. Então, se a gente analisar os fatos, cara, na dúvida é sempre a favor do Flamengo. Não estou dizendo que é um escândalo do futebol brasileiro, mas é uma força muito grande de bastidor se tratando do Clube de Regatas Flamengo. Não é à toa que o Flamengo, depois do jogo Palmeiras e São Paulo, o Flamengo vai a público e diz: o São Paulo foi prejudicado, espero que a arbitragem melhore. Por quê? Porque no jogo seguinte era contra o Palmeiras. O Flamengo joga contra o Palmeiras e o Flamengo é muito beneficiado contra a equipe alviverde. Roubaram então, nós. O Bruno Henrique tem que ser julgado da maneira correta. Até agora não foi. Vai pegar um gancho mais pesado, Assunção, na sua opinião, nesse novo julgamento dia 10? Um gancho mais pesado eu não sei, Fefão, mas eu acho que deveria... A lei e a justiça tem que ser igual para todos, né? Independentemente do time que você joga. A gente viu jogadores aí pegarem aí 700 dias de punição, né? A gente viu jogadores de times pequenos começarem a jogar na várzea para ganhar por jogo. E sendo que tem família, sendo que tem filhos e tem criança, tá certo? A gente ficou mais de 1 ano fora, né? Gente que tem o sustento da sua família com o salário do futebol e infelizmente foram punidos e acabaram que não recebendo os seus salários, recebendo mensalmente para ajudar a sua família e tiveram que ir para jogar na várzea. Então acho que a justiça tem que ser igual para todo mundo e diante do que o Guipa falou sobre o Flamengo, a gente não pode esquecer daquele episódio do Gabigol também, que foram lá fazer o exame antidoping e ele foi embora. Imagine se isso acontece num time pequeno ou num outro time que não seja o Flamengo. Né? Então, a justiça tem que ser igual para todos, independente de ser Flamengo, São Paulo ou Rio Branco de Americana, onde eu comecei. Independente de onde seja, de quem seja, a justiça tem que ser igual. Então, quando eu falo sobre responsabilidade e clareza, muitas notícias são veiculadas, são faladas e a gente tem pouca informação do que realmente acontece. Existem muitas comparações, Bruno Henrique com outros atletas, enfim. E a grande questão tem uma comparação com o Vitor Mendes. Vitor Mendes é um jogador que estava na Série B, que tomou acho que 700 jogos de punição. Foi. Ele forjou um cartão, só que não só forjou o cartão, como prejudicou a sua equipe e ainda recebeu 35 mil reais. E aí tem muita gente comparando esse caso com o do Bruno Henrique. O caso do Bruno Henrique não tem semelhança. A única semelhança é o cartão. Mas é o seguinte, o Bruno Henrique, a partir do momento que ele toma um cartão e antes do jogo ele conta para o seu irmão, ele abre brechas para que pessoas mal intencionadas utilizem dessa fala do Bruno Henrique para, de repente, apostar em cima desse cartão. Ah, mas era óbvio e evidente que ele ia tomar o cartão. Desculpa, cara. Não é óbvio e evidente. Tem gente que não entende futebol, tem gente que não pensa dessa maneira. Então, assim, se você é jogador de futebol e sabe que existem as bets, não há necessidade de você expor determinadas informações, por mais óbvio que seja. Então, acho assim, não dá pra você comparar com o caso do Vitor Mendes, porém, há uma diferença abissal entre todas as punições que deram aos outros jogadores e a punição ao Bruno Henrique. Outro caso, até agora eu tô sem entender, Ninho do Urubu.
Como que foram absolvidos as pessoas responsáveis pelo caso do Ninho do Urubu? Vergonha, Os vergonha. pais dos familiares vão receber quando o que deve a eles? Quando que eles vão dar auxílio a esses meninos? Então, assim, infelizmente aqui no Brasil, o rico nunca é prejudicado quando rouba, os clubes grandes são sempre beneficiados. O Brasil é um país da impunidade, então isso me assusta. Não estou comparando o caso do Bruno Henrique com nenhum outro, mas eu acho que ele tem que sim ser punido de forma mais efetiva. E é isso, simplesmente vergonhoso o jeito que a justiça brasileira trata o Mengão malvadão. É diferenciado, a gente sabe disso, a gente sabe que tem coisa aí, mas a gente não tem provas concretas, né? E ninguém tem coragem de falar também. Mas o Guipa e o Marcos Assunção falaram na lata, né? Não acusaram, mas falaram tudo que todo mundo tem vontade de falar. Deixa aí nos comentários o que você acha a respeito disso, se você acha que realmente o Mengão malvadão tem um tratamento diferenciado perante a justiça e também a CBF, e deixa também o seu placar para o jogo de amanhã contra o Santos, beleza? Deixa aí nos comentários, tamo junto e até a próxima.